Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma honra, uma grande alegria ter você aqui. Pessoal, a nossa conversa hoje é sobre o caminho no deserto. E a gente já começa com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Uma viagem que deveria levar uns 11 dias acabou se estendendo por 40 anos. A grande questão é, por que demorou tanto? Vamos mergulhar nessa história para desvendar os detalhes dessa travessia incrível. Para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no mapa da jornada pelo deserto. Depois, vamos investigar o porquê de tantos anos. Na sequência, vamos descobrir como Cristo é o destino final de toda essa caminhada. E por fim, vamos ver como as lições do deserto se aplicam em nossas próprias vidas. Muito bem, vamos começar. Para a gente entender a jornada espiritual, primeiro a gente precisa visualizar o caminho físico que o povo de Israel percorreu, né? A ideia aqui é seguir os passos deles de acampamento em acampamento. Sabe, quando a gente visualiza o caminho, a gente começa a ter uma ideia melhor da dimensão dos desafios que eles enfrentaram. Então o cenário é este: a saída do Egito, mais especificamente do delta do Nilo, até Canaã, a terra que Deus havia prometido. É uma distância de mais ou menos uns 400 quilômetros. Uma caminhada que, no papel, parecia simples, mas que se tornou um teste gigantesco de fé. E aqui a gente vê o começo da jornada, e cada parada revela algo novo sobre o cuidado e o poder de Deus. Eles saem de Sucote e Etã, e logo de cara, em Pi-Hahirote, testemunham o impossível, a abertura do Mar Vermelho. Pouco depois, em Mara, o desespero, águas amargas, mas que se tornam doces por um milagre. Em Elim, um alívio, um oásis. No deserto do Sim, recebem o maná, o pão que vinha do céu. E em Refidim, quando a sede era insuportável, Moisés fere a rocha e a água jorra para todo mundo. Cada lugar era uma lição sobre depender de Deus. A caminhada continua até o Monte Sinai, o momento central onde recebem a lei de Deus. Mas aí, chegam a Cades Barneia. Esse lugar era para ser a porta de entrada, mas se tornou o grande divisor de águas, onde a incredulidade e a rebelião causaram um atraso de décadas. A partir dali, por ordem divina, eles são forçados a contornar as terras de Edom e Moabe, passando por cidades como Arade, Obote, Igê, Abarim, Zered, Arnon, até finalmente chegarem ao planalto de Moabe. De lá, eles podiam enfim avistar o seu destino. E isso nos leva direto para a segunda parte da nossa análise. A gente já viu o caminho, agora vamos entender o motivo da demora. E olha, não foi um erro de GPS não, foi uma questão de coração. Então a gente volta para a nossa pergunta central. Por que demoraram tanto? A resposta revela muito sobre a nossa natureza e sobre a paciência de Deus. Aqui o tamanho do problema fica muito claro. O previsto, 11 dias de caminhada. O que aconteceu de fato, 40 anos de peregrinação. Essa diferença gigantesca não foi por causa de desvios geográficos, mas por uma série de desvios espirituais. Então, o que realmente aconteceu? Quais foram as causas? Primeiro, a incredulidade lá em Cades Barneia, quando eles duvidaram do poder de Deus para conquistar a terra. Depois, as murmurações constantes reclamando de tudo, mesmo vendo milagres todos os dias. Teve também a idolatria, com o episódio terrível do bezerro de ouro. Mas, por trás de tudo isso, existia um propósito maior de Deus: aprovação e ensino, para mudar um povo que dependesse só dele. O deserto foi uma grande escola. Agora vamos para uma camada ainda mais profunda. Essa jornada toda não é só uma história do passado, não. Ela aponta de uma forma profética para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então a pergunta é, como enxergamos Cristo no caminho do deserto? Os símbolos e os acontecimentos ali são muito ricos em significado e apontam para o nosso Salvador de uma maneira espetacular. Vamos pensar primeiro no maná. Aquele pão que caía do céu para o sustento físico era, na verdade, uma figura, uma sombra de Jesus, que um dia diria: "Eu sou o verdadeiro pão da vida, aquele que nos dá o sustento para a eternidade." E a rocha ferida por Moisés, o que ela nos diz? Dela brotou água para um povo sedento no meio do nada. A própria palavra de Deus nos ensina que essa rocha era um símbolo de Cristo, a rocha espiritual que foi ferida por nós na cruz, para que dele brotasse a água viva. E tem também a serpente de bronze. Quando o povo foi picado por cobras venenosas, a cura vinha quando eles olhavam para uma serpente de bronze que Moisés levantou. Foi o próprio Jesus que usou essa imagem para explicar sua missão. Assim como a serpente foi levantada, ele também seria levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E claro, a terra prometida, o destino final daquela jornada, aponta para a nossa herança da vida eterna em Cristo. Canaã era o descanso terreno,
mas Cristo nos dá o descanso celestial, o descanso eterno. E para a gente terminar, vamos trazer tudo isso para a nossa realidade. O que essa jornada de Israel ensina sobre a nossa própria caminhada de fé? Assim como Israel, muitas vezes caminhamos em desertos espirituais, enfrentando provações, falta de direção e tentações. Porém, o deserto nunca é sem propósito. Deus usa esse tempo para nos moldar, ensinar a depender dele e fortalecer a nossa fé. O perigo é murmurarmos, desobedecermos e cairmos na incredulidade. Mas se permanecermos firmes, veremos que até no deserto Deus sustenta, provê e guia. O deserto, portanto, nunca é um fim em si mesmo. Ele é um lugar de transformação. O grande perigo é a gente não perceber o propósito dele em nossas vidas. Em Cristo, o caminho no deserto ganha sentido pleno. Ele é o pão da vida, a água viva, o mediador e a serpente levantada que traz cura e salvação. Com ele, aprendemos que não importa quanto tempo dure o deserto, a vitória e a entrada na verdadeira terra prometida, a vida eterna, já estão garantidas para os que perseveram na fé. No final, tudo aponta para ele. É em Cristo que cada etapa do deserto ganha o significado eterno. Ele é o cumprimento de cada símbolo. E por causa dele, a nossa vitória e a entrada na verdadeira terra prometida já estão garantidas. Conversamos assim sobre o caminho no deserto. A gente te convida, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.